Olá, queridos seguidores do Lágrimas e Verdades. Hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias mais chocantes que já recebi. Uma história sobre família, ganância e como a morte pode revelar quem as pessoas realmente são. Imaginem, vocês estarem no funeral do próprio pai, ainda sentindo o cheiro das flores frescas misturado com o perfume pesado das pessoas enlutadas, quando um parente se aproxima e diz: "Você não vai receber nada da empresa." Esta é a história de Natalie, uma jovem de 28 anos, que descobriu no pior dia da sua vida que nem sempre podemos confiar nas pessoas que chamamos de família. Se vocês acham que já viram de tudo em disputas por herança, preparem-se, porque esta história tem reviravoltas que vão mexer com vocês profundamente. Para entenderem a complexidade desta traição, preciso apresentar os personagens desta história devastadora. Natalie. Nossa protagonista, 28 anos, formada em administração de empresas pela melhor universidade da região. Uma jovem inteligente e dedicada que cresceu respirando os negócios da família, sempre ao lado do pai, aprendendo cada detalhe da empresa Mitchell & Associates. Robert Mitchell. O pai de Natalie, um homem de 58 anos, visionário e trabalhador, que construiu do zero uma das maiores consultorias empresariais da cidade. Um pai amoroso que via na filha não apenas sua herdeira, mas sua sucessora natural nos negócios. Richard Mitchell, o tio de Natalie, irmão mais novo de Robert, 52 anos, sócio da empresa há 22 anos, mas que sempre viveu na sombra do irmão mais velho. Dono de 40% da Mitchell & Associates, sempre sonhou em ser o chefe, nunca o subordinado. Margaret, a esposa do tio Richard, uma mulher ambiciosa e calculista que há anos sussurrava no ouvido do marido que ele merecia mais do que tinha. Uma mulher que via Natalie não como sobrinha, mas como obstáculo aos seus planos. E aqui está o cenário: a Mitchell & Associates, uma empresa de consultoria empresarial avaliada em 8 milhões de reais, situada no centro financeiro da cidade. Uma empresa que Robert construiu tijolo por tijolo, cliente por cliente, sempre com a visão de que um dia passaria tudo para a filha. Mas o que Natalie não sabia é que, há meses, o tio Richard e a esposa vinham planejando algo que mudaria tudo. Era uma terça-feira cinzenta de agosto, quando Robert Mitchell sofreu um ataque cardíaco fulminante em seu escritório. Aos 58 anos, no auge de sua carreira, cercado pelos contratos que acabara de assinar para expandir a empresa para outras cidades. Natalie recebeu a ligação quando estava terminando uma apresentação para clientes em São Paulo. A voz trêmula da secretária do pai ecoou pelo telefone. "Natalie, você precisa vir imediatamente. Seu pai..." O mundo de Natalie desabou naquele momento. Ela pegou o primeiro voo de volta, mas quando chegou ao hospital já era tarde. Robert havia partido, deixando para trás uma empresa próspera, uma filha devastada e segredos que logo viriam à tona. O funeral foi marcado para a sexta-feira seguinte. A funerária Santos em Filhos, a mais tradicional da cidade, estava lotada. O cheiro de crisântemos brancos e rosas vermelhas tomava conta do ambiente, misturado com o perfume discreto dos enlutados e o aroma de café que vinha do salão de recepção. Natalie usava um vestido preto simples, o mesmo que havia comprado para a formatura. Nunca imaginou que o usaria para se despedir do pai. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ela se mantinha firme, recebendo os pêsames com a dignidade que o pai teria orgulho de ver. Clientes importantes estiveram lá. Fornecedores, funcionários da empresa, amigos de décadas. Todos falavam da mesma coisa, como Robert era um homem íntegro, como havia construído algo grandioso, como Natalie era sua maior conquista. O tio Richard estava presente, é claro.
vestindo um terno caro, a gravata perfeitamente alinhada, cumprimentando as pessoas com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Margaret ao seu lado, de vestido preto designer, sussurrando comentários no ouvido do marido sempre que achava que ninguém estava olhando. Durante a cerimônia, Natalie notou algo estranho. O tio Richard não parecia devastado pela morte do irmão, parecia ansioso, como alguém que está esperando algo importante acontecer. A recepção após o enterro foi na casa de Robert, uma mansão de 2 andares no bairro mais nobre da cidade. A casa onde Natalie cresceu, onde teve suas primeiras lições de negócios no escritório do pai, onde sonharam juntos sobre o futuro da empresa. Parentes distantes beliscavam canapés e falavam em voz baixa na sala de estar. O cheiro de comida caseira vinha da cozinha, onde as vizinhas haviam organizado um buffet para a família. Era aquela mistura estranha de luto e vida social que acontece em funerais. Pessoas tentando ser normais em um momento absolutamente anormal. Natalie circulava pela casa como um fantasma, agradecendo as condolências, aceitando abraços de pessoas que há anos não via, tentando processar que nunca mais ouviria a voz do pai chamando seu nome. Foi quando ela estava perto dos arranjos de flores, tentando encontrar um momento de silêncio, em meio ao burburinho, que o tio Richard se aproximou. Ele colocou uma mão pesada sobre o ombro de Natalie. Para qualquer pessoa que estivesse observando, parecia um gesto de conforto, um tio cuidando da sobrinha órfã. Mas Natalie sentiu algo diferente naquele toque. Havia algo possessivo, quase ameaçador. Natalie, disse Richard com uma voz baixa e controlada, precisamos conversar. Natalie olhou para ele, ainda perdida na dor. Claro, tio Richard, sobre o quê? Sobre a empresa, sobre o futuro, sobre realidades que você precisa aceitar. Mesmo no meio da sua dor, Natalie sentiu um frio na espinha. Que realidades? Richard olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e então disse as palavras que transformaram o luto em pesadelo. Natalie, minha querida, sei que este é um momento difícil, mas você precisa ser realista. Você não vai herdar a empresa. Natalie sentiu o ar escapar dos pulmões. Como assim? Veja bem. Richard continuou com aquela voz falsa de tio preocupado. Você é muito jovem, não tem experiência real em gestão. A empresa precisa de alguém maduro, alguém que conhece o negócio há décadas. Tio Richard, eu trabalho na empresa há 6 anos. Eu conheço cada cliente, cada... Trabalhar como estagiária e depois como gerente júnior não é a mesma coisa que dirigir uma empresa de 8 milhões. Richard a interrompeu. Natalie, eu sou sócio há 22 anos. Eu construí isso junto com seu pai. Natalie olhou para o tio com uma mistura de incredulidade e horror crescente. Você está dizendo que papai não deixou a empresa para mim? Richard sorriu, mas não era um sorriso gentil. Estou dizendo que, independentemente do que seu pai pode ter escrito em um momento de emoção, a realidade é que eu sou o sócio majoritário agora. Com a morte de Robert, meus 40% se tornam controladores, especialmente considerando que você não tem experiência para assumir a presidência. Isso não faz sentido. Papai sempre disse que... Natalie, a voz de Richard ficou mais firme, mais fria. Seu pai disse muitas coisas quando estava vivo, mas agora ele se foi, e eu tenho responsabilidades. Com a empresa, com os funcionários, com os clientes que confiam na estabilidade da Mitchell & Associates. Margaret apareceu ao lado do marido, como se tivesse sido chamada por telepatia. Natalie, querida, seu tio está apenas tentando proteger os interesses de todos. Você é jovem, tem a vida inteira pela frente, não precisa se prender a responsabilidades tão pesadas. Proteger os interesses? Natalie sentiu a raiva começando a queimar dentro do peito. Vocês estão falando da empresa do meu pai, da empresa que ele construiu pensando em mim.
E é exatamente por isso que ele gostaria de vê-la em boas mãos, disse Richard. Natalie, vou fazer o seguinte. Vou te dar um cargo de diretora. Você continuará na empresa, terá um bom salário, mas a presidência, isso precisa ficar com quem tem experiência. Natalie olhou ao redor da sala. Pessoas conversando, comendo, algumas até rindo baixinho de alguma memória do pai. A vida seguindo enquanto o mundo dela desabava. Vocês planejaram isso? Ela sussurrou. Vocês planejaram isso enquanto papai ainda estava no hospital. Richard e Margaret trocaram um olhar rápido, mas ele recuperou a compostura. Natalie, não, seja dramática. Apenas estamos sendo práticos. Práticos? A voz de Natalie começou a subir e algumas pessoas viraram para olhar. Práticos é roubar a empresa da filha do homem no dia do funeral dele? Natalie! Margaret a repreendeu. Controle-se! Você está fazendo uma cena. Mas Natalie não conseguia mais se controlar. Semanas de dor, de preocupação com o futuro, de saudade do pai. Tudo explodiu naquele momento. Uma cena? Vocês estão tentando roubar tudo que meu pai construiu. E eu estou fazendo uma cena? Richard segurou o braço de Natalie com força. Chega, você está histérica. Talvez seja melhor você ir descansar. Tire as mãos de mim. Natalie se soltou. E tirem essa ideia da cabeça. A empresa é minha por direito. Que direito? Richard riu com desdém. Natalie, você não tem documento nenhum que prove isso. E mesmo que tivesse, você acha que os clientes vão confiar numa menina de 28 anos para gerenciar seus investimentos? Foi nesse momento que Natalie percebeu que estava sozinha. Completamente sozinha. O pai se foi, e as únicas pessoas que restaram da família estavam tentando roubar tudo que ele havia deixado para ela. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa ficou silenciosa, Natalie se trancou no escritório do pai. O cheiro dele ainda estava impregnado na madeira da mesa, na poltrona de couro onde ele passava horas trabalhando. Ela abriu as gavetas procurando alguma coisa. Qualquer coisa que pudesse provar que o pai realmente queria que ela herdasse a empresa. Na gaveta inferior direita, atrás de uma pilha de contratos antigos, Natalie encontrou uma pasta com seu nome escrito à mão. Dentro, vários documentos que ela nunca havia visto. O primeiro era uma carta do pai, datada de 6 meses atrás. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, é porque já não estou mais aqui para guiá-la pessoalmente. Quero que saiba que você sempre foi minha maior fonte de orgulho, não apenas como filha, mas como sucessora natural de tudo que construímos juntos. Natalie mal conseguia ver as palavras através das lágrimas. A carta continuava. Sei que Richard sempre esperou assumir a empresa quando eu partisse. Mas, Natalie, você é quem tem a visão, a inteligência e a integridade necessárias para levar a Mitchell & Associates ao próximo nível. Por isso, tomei algumas decisões que quero que você conheça. O segundo documento era ainda mais impactante. Uma alteração societária registrada em cartório 3 meses antes da morte de Robert. Ele havia transferido 11% de suas ações para Natalie, tornando-a sócia minoritária com 11% da empresa. Mas o terceiro documento foi o que mudou tudo. Um testamento registrado no cartório central, assinado por 3 testemunhas, no qual Robert deixava seus 49% restantes da empresa inteiramente para Natalie, com os 11% que ela já possuía e os 49% da herança. Natalie se tornaria dona de 60% da Mitchell & Associates. Ela seria, oficialmente, a sócia majoritária. Richard continuaria com seus 40%, mas seria subordinado a ela. Mas havia mais. Junto com o testamento, Robert havia deixado documentos detalhando irregularidades que descobrira nas contas gerenciadas por Richard. Saques não autorizados, contratos assinados sem aprovação, clientes pessoais sendo direcionados para empresas paralelas do tio.
Robert havia descoberto que Richard estava literalmente roubando a empresa há anos. No final da pasta, uma última carta, esta mais recente, datada de apenas 2 semanas antes da morte. Natalie, se algo me acontecer antes de eu poder conversar com Richard sobre suas atividades questionáveis, quero que saiba que você tem todo o direito legal de assumir o controle total da empresa. Mais do que isso, você tem a obrigação de proteger o que construímos juntos. Richard não é mais o homem que eu pensava conhecer. Confie nos documentos, confie em você mesma e lembre-se, você foi treinada para este momento toda a sua vida. Na segunda-feira seguinte ao funeral, Natalie chegou a Mitchell & Associates às 8 da manhã. Richard já estava lá, instalado no escritório que havia sido de Robert, mexendo nos computadores e reorganizando documentos. Natalie! Ele a cumprimentou com falsa alegria. Que bom que você veio. Estava organizando a transição. Achei que você gostaria de ver seu novo escritório. Ele apontou para uma sala pequena no final do corredor. É modesta, mas adequada para uma diretora júnior. Natalie sorriu calmamente. Na verdade, tio Richard, acho que houve um equívoco. Equívoco? Sim. Sobre quem vai ocupar o escritório do papai. Richard riu. Natalie, já conversamos sobre isso. Você não tem experiência para... Tem os documentos. Natalie o interrompeu, colocando a pasta sobre a mesa. A expressão de Richard mudou instantaneamente. Que documentos? O testamento do papai, a alteração societária e alguns outros documentos interessantes. Richard ficou pálido. Natalie, não sei do que você está falando. Está falando dos 60% da empresa que papai me deixou, dos 11% que ele já havia me transferido em vida, e também está falando das irregularidades que ele descobriu na sua gestão financeira. O silêncio no escritório foi sepulcral. Você não pode provar nada, Richard sussurrou. Posso sim. Papai era muito meticuloso. Ele documentou tudo, cada saque não autorizado. Cada cliente que você direcionou para suas empresas paralelas, cada irregularidade dos últimos 5 anos. Margaret, que havia chegado nesse meio tempo, entrou no escritório. Do que vocês estão falando? Estamos falando de mudança de gestão, disse Natalie, olhando diretamente para Richard. A partir de hoje, eu assumo a presidência da Mitchell & Associates. Vocês dois têm 2 opções: aceitar a nova realidade ou enfrentar um processo por apropriação indébita. Richard tentou uma última cartada. Natalie, mesmo que você tenha esses documentos, você acha que os funcionários, os clientes vão aceitar uma menina inexperiente como presidente? Natalie sorriu. Vamos descobrir. Ela se dirigiu à sala de reuniões, onde os 12 funcionários principais da empresa estavam esperando para a reunião semanal. Richard e Margaret a seguiram claramente nervosos. Bom dia a todos, Natalie começou. Sei que tem sido uma semana difícil para todos nós. A perda do meu pai, do nosso líder, deixou um vazio que jamais será preenchido. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Mas papai não era apenas um visionário nos negócios. Ele também planejava o futuro, e parte desse planejamento incluía sua sucessão. Natalie abriu a pasta. Tenho aqui os documentos legais que comprovam que papai me nomeou como sua sucessora oficial na presidência da Mitchell & Associates. Um murmúrio atravessou a sala. Sei que alguns de vocês podem questionar minha idade ou experiência, mas quero que saibam que passei os últimos 6 anos aprendendo cada aspecto deste negócio. Conheço cada cliente pessoalmente, participei de cada grande decisão estratégica e, mais importante, carrego comigo a visão do meu pai para o futuro desta empresa. Sandra, a diretora financeira mais antiga da empresa, levantou a mão. Natalie, todos nós respeitamos você e sabemos o quanto seu pai confiava em suas habilidades. Mas, e o Richard?
Ele é sócio há tanto tempo. Natalie olhou para o tio. Richard continuará como sócio minoritário, é claro. Mas a presidência, conforme definido no testamento do meu pai, é minha. Richard não conseguiu mais ficar calado. Natalie, isso é um erro. Você não está preparada para... Tio Richard. Natalie o interrompeu com voz firme. Papai deixou muito claro suas intenções. E também deixou claro outras questões que precisaremos resolver em particular. O tom da voz de Natalie fez Richard recuar. Carlos, o diretor comercial, se manifestou. Natalie, se seus documentos são legais e seu pai realmente a nomeou sucessora, então você tem nosso apoio. Robert sempre falava de você com muito orgulho. Disse várias vezes que você seria a pessoa certa para levar a empresa ao próximo nível. Um por um, os funcionários manifestaram apoio. Eles conheciam Natalie há anos. Viram ela crescer na empresa, respeitavam sua inteligência e dedicação. Richard e Margaret saíram da reunião em silêncio. 3 meses se passaram. Natalie assumiu oficialmente a presidência da Mitchell & Associates. Sob sua liderança, a empresa fechou os maiores contratos de sua história. Ela implementou novas tecnologias, expandiu o portfólio de serviços e, mais importante, manteve a cultura de integridade que o pai havia construído. Richard tentou contestar o testamento na justiça, mas perdeu. Os documentos eram impecáveis, as testemunhas eram respeitáveis e as irregularidades que Robert havia descoberto tornaram a posição de Richard ainda mais frágil. No final, Richard vendeu seus 40% para Natalie por um preço justo, mas muito abaixo do que valia se ele tivesse mantido sociedade com ela. Margaret nunca mais falou com a família. 1 ano depois da morte de Robert, Natalie estava em seu escritório, o mesmo escritório onde o pai passava horas planejando o futuro, quando recebeu uma ligação. Era o maior grupo empresarial da região, oferecendo uma proposta de aquisição da Mitchell & Associates por 15 milhões de reais, 3 vezes mais do que a empresa valia quando Robert morreu. Natalie olhou para a foto do pai na mesa e sussurrou. Papai, acho que você ficaria orgulhoso. Ela recusou a oferta. A Mitchell & Associates não estava à venda. 6 meses depois, Richard ligou. Estava enfrentando dificuldades financeiras e perguntou se Natalie poderia lhe dar um emprego na empresa. Natalie pensou por um longo momento antes de responder. Tio Richard, há vagas para consultores juniores. Se você estiver interessado, pode mandar seu currículo. Ele desligou sem dizer mais nada. Hoje, 5 anos depois, Natalie comanda uma das maiores consultorias empresariais da região. A empresa tem filiais em 3 estados, mais de 100 funcionários e faturamento anual de 50 milhões. E vocês sabem qual é a parte mais irônica de tudo isso? Richard sempre achou que Robert o escolheria como sucessor por causa da experiência. Mas, na verdade, Robert escolheu Natalie exatamente pelo contrário, porque ela representava o futuro, não o passado. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais subestimam nosso potencial. Mas às vezes, quando tudo parece perdido, descobrimos que alguém sempre acreditou em nós mais do que nós mesmos acreditávamos. E vocês, queridos seguidores, acham que Natalie deveria ter dado uma chance ao tio Richard? Ou ele mereceu ficar de fora depois de tentar roubar o que não era dele? Deixem suas opiniões nos comentários. Se gostaram desta história de superação e justiça, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma história do Lágrimas e Verdades. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, às vezes, aqueles que mais duvidam de nós são os que mais precisam ser provados errados.